qual o pH ideal de águas de viveiro de piscicultura e por que é que você precisa aprender a controlar esse parâmetro de qualidade de água tão importante, mas que tem tanta gente que tem dificuldade de entender sobre esse parâmetro de qualidade de água. O meu nome é Soraya e eu sou a sua professora de piscicultura. Então, vamos falar sobre esse pH ideal, né? Primeira coisa que a gente precisa entender o que exatamente é o pH. Bom, gente, o pH é o parâmetro de qualidade de água que me diz qual é a quantidade de acidez ou de alcalinidade ou de basicidade que eu tenho dentro da água. E isso é em relação à quantidade de sais minerais que eu tenho presente na água. Então, de maneira geral, toda a água ela já está ali com um pH de origem. Se você for lá na água sem fazer tratamento nenhum, sem fazer uso de calcário, de nenhum tipo de sal mineral para inclusão de cálcio, de magnésio ali dentro da sua água de piscicultura, quando você afere essa qualidade de água, a água de origem da tua piscicultura, você vai ver qual é o pH de acordo com a região em que você está. Então, vou dar um exemplo. Aqui na região onde eu moro, a gente tem pH ácido. Então, um pH que varia aí de 4,8, 5,5. Um pH muito bom aqui na região onde eu moro é um pH de 5,8, considerados pHs ácidos. Aqui no mesmo estado, no Mato Grosso, um pouquinho mais próximo da capital, então lá na região de Nobres, que é uma região de muito calcário mesmo, então uma água com um valor maior, né? Então, uma água com pH muito próximo de 7, 7,2, quando baixa, 6,8, tá? Então, você conhecer o pH de origem da tua água também vai te dar muita noção sobre até onde você vai melhorar ou até onde você precisa melhorar o pH da água da tua piscicultura, tá? Então, essa é uma coisa fundamental aí. E aí, você entendendo que o pH, ele te traz esse conhecimento sobre o quão ácida ou o quão básica essa água está, você precisa saber outras coisas. O pH, ele não é fixo. O pH, ele oscila, ele varia dentro do viveiro de piscicultura de acordo com vários parâmetros, e eu vou falar para você aqui quais são esses parâmetros. Primeiro, de acordo com a quantidade de sais minerais que tem disponível ali na região e no solo de onde você está inserido, né? Onde você tem a sua piscicultura. Essa é a primeira condição. Mas, além disso, o pH, ele oscila ao longo do dia e ao longo do ciclo de produção, de acordo com a qualidade de acordo com a quantidade de peixes. Então, quanto maior a quantidade de peixes, maior quantidade de respiração eu tenho dentro do viveiro. E se eu tenho muita respiração, eu tenho liberação de oxigênio, eu tenho liberação de gás carbônico no processo de respiração dos peixes. Então, essa presença maior de oxigênio ou maior presença de gás carbônico dentro do viveiro de piscicultura também faz oscilar o pH, tá? Então, ter muita biomassa, ter muita quantidade de quilos de peixe dentro do viveiro também vai fazer com que esse pH oscile mais. Consequentemente, se eu tenho muito peixe, quanto maior a quantidade de peixes eu tenho, a consequência, se eu não controlar ali o meu volume de matéria orgânica, é que eu tenha muita matéria orgânica se acumulando ao longo do ciclo de produção. Por quê? Quanto mais peixes eu tenho, mais ração eu vou fornecer, mais excretas vão sendo produzidas, mais matéria orgânica vai sendo produzida, na contrapartida, mais fitoplâncton vai sendo produzido dentro do viveiro. Quanto mais verde a água do viveiro estiver, maior é a quantidade de fitoplâncton presente dentro desse viveiro, ok? E se eu tenho muito fitoplâncton, olha só, acontece a mesma coisa quando eu tenho muito peixe. Eu tenho a quantidade de respiração muito grande. E essa quantidade de respiração, no período noturno, né, que é quando eu não tenho a presença
do sol, esse fitoplâncton, ele está respirando, então são vegetais que respiram, eles utilizam o oxigênio e vão liberando o gás carbônico, que é bioquimicamente aí o que acontece no processo de respiração, inclusive nosso, né? Mas ao longo do dia, o fitoplâncton, ele faz a fotossíntese, que nada mais é do que ele pegar lá essa incidência luminosa e transformar em oxigênio. Então, eu tenho uma quantidade de oxigênio, ou da molécula de O2, né, dentro do viveiro, muito maior ao longo do dia. E isso, né, ter essa presença maior de oxigênio ao longo do dia e ter uma presença maior de gás carbônico ao longo da noite faz com que o pH oscile. Quanto maior a concentração de oxigênio, mais alto esse pH vai ser, tá? Olha só, o pH é diretamente proporcional à quantidade de oxigênio que eu tenho dentro do viveiro. Por isso que a respiração, ela influencia essa oscilação de pH. Quanto maior a concentração de oxigênio que eu tenho dentro do viveiro, maior é o pH. Quanto maior é a quantidade de gás carbônico que eu tenho dentro do viveiro, e esse gás carbônico, ele está em alta concentração, em que hora, em que época do ciclo ali de produção? No período noturno, que eu tenho a respiração dos peixes, né? Mas eu tenho o aumento da liberação de gás carbônico por parte da respiração do fitoplâncton no período noturno, tá? Então, quando eu tenho alta concentração de gás carbônico por conta do excesso de peixes, por conta do excesso de fitoplâncton no período noturno, eu tenho uma redução do pH. Então, o que você precisa entender nesse momento é isso. Quando você tem muita biomassa, quando você tem muito fitoplâncton, e esse muito que eu estou falando é quando você não tem, quando o fitoplâncton ele está fora do que a gente considera como quantidade ideal. Como é que é a quantidade ideal? Você faz esse controle através do uso do disco de SEC, né? Então, utilizando um disco de SEC, você consegue controlar ali. Eu preciso ter de 20 a 40 centímetros de quantidade de fitoplâncton, está dentro do ideal. Está numa margem de segurança, inclusive, que a gente pode controlar. Se eu tenho muito menos do que 20 centímetros, é porque eu estou com excesso de fitoplâncton. Então, isso eu consigo controlar através do disco de SEC, que é um instrumento, né, super simples de ser utilizado. E aí, se eu tenho essa grande oscilação, né? Então, o pH está 5 ao longo da noite ou no início da manhã, né? Porque ele passou pela madrugada ali, passou ao longo da noite com muita concentração de gás carbônico. E aí ele ficou 5. E no final do dia, no finalzinho da tarde, ele vai estar 8, vai estar 8,5. Essa oscilação de 3 pontos e meio, é muito ruim para o peixe. Então, quando a gente fala assim, qual que é o ideal? Todo mundo vem e pergunta assim para mim, é uma das perguntas que eu recebo muito, né? Qual é o pH ideal para a piscicultura? O pH ideal é 7, que é neutralidade. Só que a gente não consegue deixar o pH de um viveiro de piscicultura sempre 7. A gente não consegue deixar só 7. Vai ficar 7 às 7 horas da manhã, o pH vai ficar 7 ao meio-dia e o pH vai ficar 7 às 5 horas da tarde e à meia-noite vai ficar 7 o pH também. Não, isso não acontece. Não acontece. A não ser que você não esteja utilizando toda a capacidade de suporte do teu viveiro e aí você está perdendo eficiência no teu sistema de produção, tá? Então, não acontece a gente conseguir manter esse pH sempre estável, por conta dessas condições que eu acabei de te dizer aqui, que eu acabei de ensinar para você. Agora, o que é melhor para mim? É eu buscar insanamente esse pH 7, que em muitas regiões vai ser muito difícil de ser conseguido por conta do pH de origem. O grande exemplo que eu dou é aqui a minha região, que a gente tem pH de origem mais ácido, então a gente tem dificuldade de manter o pH mais estável em 7. Né? Isso vai mudar de região para região, inclusive as regiões onde você tem lá um pH de origem 7, 7,2, você tem dificuldade em manter ele sempre 7, ele vai sempre tender a ser maior do que 7, tá?
por conta de condições ambientais ali, solo, enfim, condições de sais, tá? Enfim, né? Condições ambientais ali do microambiente. E aí, o que é mais importante? Eu não ficar buscando esse único ponto, esse ponto único ali de pH. É eu buscar uma oscilação de pH pequena. O que é uma oscilação pequena de pH? Uma oscilação que eu tenha no mínimo no máximo um ponto de diferença de pH da manhã para a noite, ou do início da tarde, do início da manhã para o finalzinho da tarde. Porque isso significa que a minha quantidade de peixe está dentro do viveiro, que isso significa que a minha quantidade de fitoplâncton dentro do viveiro está ok, a matéria orgânica está tudo ok. Então, se eu consigo ter um pH 5 de manhã e 6 à tarde, é muito melhor do que eu ter um pH em algum momento do dia 7, mas que ele tenha oscilado 2 pontos, 3 pontos de diferença ao longo do dia todo. Porque essa oscilação muito grande dá muito estresse para o peixe. E toda vez que eu causo altos níveis de estresse para o peixe, eu tiro eficiência de produção desse peixe, tá? Ficou claro isso para vocês? Então, o que eu preciso buscar? Buscar encontrar o ponto de equilíbrio. Então, assim, ó, outra coisa que tem que ficar clara: não é eu buscar corrigir o pH, é eu buscar entender quais são todas as outras coisas dentro do viveiro que me dão pH que oscile pouco. Então, você percebeu? Quantidade de peixes, fitoplâncton, que está relacionado com você estar com a quantidade de peixe correta, que está relacionado com você estar fornecendo uma ração de qualidade, que está relacionado com você fornecer uma ração com estratégia adequada de alimentação, ou seja, que o peixe esteja consumindo, né, sem sobra, com eficiência de absorção de nutrientes, produzindo pouca quantidade de matéria de excretas, né? Então, uma ração de boa digestibilidade. Tudo isso vai fazer com que você melhore o ambiente aquático e, consequentemente, a tua chance de conseguir uma estabilidade de qualidade de água, de pH ali, é muito maior. Aí, ok, se mesmo assim, se você controlando tudo isso que eu falei, se a capacidade de suporte está dentro, se a quantidade de peixe está dentro da capacidade de suporte, o fitoplâncton está dentro do ideal da visualização do disco de SEC, a ração que você utiliza é boa, a estratégia está ok, você alimenta só quando o peixe tem eficiência de conversão. Se tudo isso está ok, aí sim, eu ainda preciso subir um pouquinho o meu pH, ok, aí a gente faz calcareamento, tá? Então, a gente pode e deve fazer o uso de calcário agrícola, e esse calcário agrícola pode ser tanto calcário agrícola dolomítico, quanto calcário agrícola calcítico, independente, né, de qualquer um dos dois que sejam, a gente faz o uso do calcário né, se eu tenho todas essas condições ali, para conseguir melhorar esse pH, buscando um pH um pouquinho mais alto, se for um ambiente que está muito ácido, buscando um tamponamento, né? Uma quantidade de sais ali que me trazem essa eficiência, de minerais que me trazem essa pouca oscilação da quantidade do pH mesmo, tá? E aí sim, quando eu faço o uso do calcário, eu posso usar, dependendo, né, da condição, de 1 até 3,5 toneladas por hectare. Então, não existe regra. Quantas vezes você já me assistiu aqui dizendo que não existe regra? Quantas vezes? Muitas vezes. Eu falo isso sempre, não existe regra. Então, se eu posso aplicar de 1, às vezes até menos do que 1 tonelada, mas até 3,5 toneladas, às vezes até mais do que isso, toneladas e meia de calcário por hectare dentro de um viveiro de piscicultura para buscar correção, o que é que vai influenciar nessa quantidade? O quanto eu preciso fazer subir, mas que todo o meu dever de casa, de tudo que eu relatei para você até então, já esteja sendo feito, tá? Aí, quando você vai fazer esse controle, esse equilíbrio ali do pH, o que é que precisa? Você precisa fazer a
a aferição desse pH 2 vezes. 2 vezes. Como é que eu sei que ele está oscilando ao longo do dia? Porque eu estou dizendo para você aqui que eu preciso que o ideal é que ele oscile no máximo 1 ponto de diferença, né? Então, como é que eu faço para ter certeza de que ele está oscilando pouco? Eu tenho que aferir ao longo do dia. Então, vou lá, meço o pH com uso de kits ou de equipamentos digitais aí, meço esse pH de manhã, né? De preferência bem cedo, porque eu ainda não vou ter a interferência, né, da produção de oxigênio por parte do fitoplâncton, então bem cedo, 6 da manhã, então antes do sol nascer ou logo que o sol nasceu, bem cedinho, tá? Faz a aferição desse pH e faz a aferição do pH de novo no finalzinho da tarde, 5 da tarde, 5 e meia da tarde, antes do sol se pôr. Porque aí sim, opa, tá oscilando mais do que 1 ponto. A professora Soraya me falou que eu preciso deixar oscilar no máximo 1 ponto. O que tem de errado aqui? Tô com muito peixe? Aí você vai buscar, vai fazer a busca. Tô com muito peixe? Ah, tô com peixe dentro da minha capacidade de suporte. Se você não sabe o que é capacidade de suporte, tem vídeo aqui no canal do YouTube falando. Capacidade de suporte. Ok, tá com peixe dentro. Tá usando ração de qualidade? Não tem muita matéria orgânica, não tem muito fitoplâncton? Isso tá tudo certo? Ok, então agora sim eu vou encontrar uma maneira de melhorar essa menor oscilação do pH. Lembrando que toda vez que eu faço uso de uma fonte de calcário, né? Então, o calcário agrícola aí, no primeiro momento em que eu jogo esse calcário dentro do viveiro, ele sobe o pH. Ele sobe. E aí ele vai sempre tendendo à neutralidade para fazer essa estabilização. E é claro que ele não vai neutralizar, porque a gente tem outras interferências dentro do viveiro, mas ele vai sempre. Então, quando você joga o calcário, no primeiro momento ele vai dar aquele boom, ele vai subir, tá? Essa concentração, mas ele vai tendendo. Por isso que quando eu faço aplicação de calcário, não é do dia para o outro que ele me dá a resposta, muito pelo contrário. Ele demora ali, às vezes, 10 dias, às vezes 15 dias para que essa resposta da estabilização do calcário, da dose de calcário que você utilizou, seja feita. Então, se eu percebi que a minha quantidade de pH não está dentro do meu ideal, o meu dever de casa está todo feito e eu faço aplicação de calcário, faço aplicação de calcário, né? Ou encontro outra estratégia, se for o excesso de fitoplâncton, se for o excesso de matéria orgânica, veja o que é que está causando de errado para, consequentemente, eu ter essa oscilação muito brusca, né? Muito grande, essa amplitude de oscilação, e vou aferindo a cada 2 dias, a cada 2 dias, a cada 2 dias. Se você precisou fazer a aplicação de calcário, você vai aferindo a cada 2 dias, até 10, 14 dias aí, para ter certeza de que está estabilizando. E lembrando, aferir de manhã e à tarde, para saber se a oscilação está acontecendo ou se você está tendo o efeito desejado. Caso contrário, se o teu pH está tudo ok, se ele está dentro dessa oscilação aí, dessa amplitude de somente 1 ponto, o que é que você faz? Você pode aferir o teu pH somente uma vez na semana, tá? Uma vez na semana para você ver, opa, tá tudo ok. Lembrando que mesmo que você faça essa aferição uma vez na semana só, essa aferição ela precisa ser feita de manhã e à tarde. Porque o que importa para mim não é o pH pontual. Eu não faço nada com a informação de pH pontual. Nada. A informação que eu preciso ter de pH é de oscilação, tá? Então, para quem está fazendo aferição de pH de maneira pontual, isso não quer dizer nada. Não me dá informação nenhuma. Me dá informação daquele momento. Ah, ok, o pH tá bom. Tá neutro, tá ácido, tá básico. Só isso. Não me dá informação que eu preciso para poder melhorar a qualidade de água do teu viveiro, tá? E aí, sabendo disso, o que eu quero deixar, o que você precisa também saber é pH não mata peixe. pH não mata peixe. Então, não fique achando que eu aferi meu pH tá ótimo, tá 7. Seu pH tá 7, 6 da manhã. Se o seu pH tá 7, 6 da manhã
e ele tem uma amplitude de oscilação aí de 2 pontos, ele vai estar 9 no final da tarde. Isso é muito ruim. Sério, 8, 9, né? Vai estar 9 no final da tarde. Isso é muito ruim. Porque o pH sozinho, só o pH, ele não mata peixe. Mata assim. Se eu tiver um pH muito ácido, 4, 3, durante um intervalo muito grande, isso pode vir a matar peixe e ainda depende da espécie, tá? Porque existem algumas espécies que são tolerantes a pHs mais ácidos. Mas o pH sozinho, ele não mata peixe. O que é que mata peixe? E aí sim, por conta do... Né, tem interferência aí do pH. Se eu tenho um pH muito alto ou muito alcalino em altas temperaturas com presença de amônia muito alta, porque a fração tóxica da amônia vai ser muito grande. Então, aí sim, nesse caso, a gente pode ter problemas de mortalidade de peixes, mas não porque o pH está alto, porque o fato de o pH estar alto e ter presença de amônia faz com que eu tenha maior percentual de amônia tóxica, que aí sim é um gás que mata o peixe e é um gás que está sendo produzido ali dentro do viveiro o tempo todo, por parte da excreção dos peixes, por parte de decomposição da matéria orgânica, enfim, o tempo todo está sendo produzido essa amônia. Então, se eu tenho um pH muito alto, a fração tóxica dessa amônia vai ser muito alta, tá? Então, eu tenho que cuidar isso, o pH, por conta disso. Inclusive, não à toa, eu, Soraya, gosto de trabalhar com pHs mais ácidos, né? Eu prefiro ter água que oscile de 5 para 6 do que de 7 para 9. É melhor, é menos agressivo, é menos perigoso, tá? É menos perigoso. Agora, se você tiver a possibilidade de colocar, se você tiver a possibilidade de ter um pH oscilando de 6 para 7, isso tá perfeito. Esse é o pH que a gente quer. Agora, se está difícil para você ter um pH que oscile de 6 para 7 e você consegue 5,5 para 6,5, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Principalmente para quem trabalha com espécies nativas, pintado, tambaquia, tambatinga, que são espécies que já toleram águas mais ácidas, porque são espécies que são de águas mais ácidas. A natureza dessas espécies é de bacia de águas mais ácidas, então tá tudo bem. Tá? Agora, mesmo para as espécies nativas, né? Isso para tilápia também. É melhor a gente ter lá de 6 para 7 do que de 7 para 8, do que de 7,5 para 8,5, porque a fração tóxica, principalmente nas fases mais finais, ali próximo do atingimento da capacidade de suporte, vai ficar muito crítica e você corre risco de ter fração tóxica de amônia muito altas, tá? Que mais? Outra coisa, o pH, ele oscila ao longo, né? O intervalo de oscilação de pH é de 1 a 14. De 1 a 14, tá? Então, a gente pode ter pH até 14. Por isso que o 7 é neutro, né? Porque tá ali no meio. Então, de 1 a 14. Então, o que acontece quando você que está lá querendo aferir a qualidade de água e compra um kit de pH de piscina? Quem já comprou kit de pH de piscina sabe que a margem ali, a faixa de visualização do resultado da análise do pH com kit de piscina é uma faixa muito curta, que acho que varia de 5,8 a 7,2, alguma coisa assim. É uma margem muito curta. E é uma margem tão curtinha que não corresponde ao tamanho de oscilação de pH que a gente pode ter dentro de viveiros de piscicultura. Então, toda vez que você usa um kit de pH toda vez que você usa um kit de pH de piscina em piscicultura, você corre o risco de subestimar o pH que você realmente tem, porque ele não te dá essa amplitude correta, né? Essa faixinha das cores ali, se ele tiver com pH 8, ele só vai te mostrar ali
o máximo da corzinha que aparece na tabelinha da caixinha de piscina, tá? Então, é importante para você que tem piscicultura, vai aferir o pH, vai aferir de manhã e à tarde, como eu estou ensinando para saber a oscilação, ter kits de análise de água para piscicultura. E lembre-se, você precisa ter kits de análise de piscicultura de água doce, porque existe as de piscicultura de água salgada, né? Que é diferente o tipo de reagente que é utilizado. Então, tenha sempre esse cuidado de comprar os kits certos, porque são esses kits que vão trazer mais assertividade aí nos resultados de análise que você fizer dos parâmetros de qualidade de água do teu viveiro de piscicultura, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente falar. Ah, tá. Ok, então, sabendo de tudo isso, né? Sabendo de tudo isso aí que eu falei para vocês, o que é importante, né? Se eu já sei, né? Se você não ouviu ainda eu falando que a qualidade de água pode impactar de 30% até 50% no lucro, é no dinheiro que sobra da tua piscicultura. E se o pH ele influencia em você trazer mais eficiência de produção, de conversão alimentar, de aproveitamento de nutrientes, de redução de estresse por parte do peixe, e isso vai influenciar no melhor desempenho para o teu peixe, justifica muito você entender sobre o pH. Justifica muito você ter um kit de análise de pH que custa R$70, R$90, 100 análises, 150 análises custa R$100, R$120. Se você comprar os equipamentos digitais, aí vai pagar um pouco mais caro, R$200, talvez, mas não mais do que isso. E aí, se você compra um digital, você tem ali, né, por muitas análises. Quando você compra os kitzinhos de reagentes colorimétricos, te dá 100, 150 análises e custa 70, 80, 90 reais, menos que 100 reais, tá? Então, justifica muito, porque é um investimento baixo na aquisição de um kit, que traz para você um retorno de 30% até 50% no lucro da tua piscicultura. Se querer aumentar a possibilidade de sobrar dinheiro no teu bolso, sobrar mais dinheiro no teu bolso, não te faz ter vontade de sentar meia horinha e assistir um conteúdo sobre pH, de sentar 10 minutinhos e pesquisar aí um kit de análise de pH que esteja condizente com a sua piscicultura, eu não sei o que é que pode trazer mais dinheiro para você, tá? Então, não dá para ter preguiça, não dá para achar que vai ficar olhando, fazendo análise de pH no olhômetro, não existe. No olhômetro, só se for no olhômetro, comparando a tabelinha com a tabelinha de cores do kit. É só esse olhômetro que dá certo você conhecer o pH, não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Ah, mas eu faço análise de pH uma vez por mês. Por isso que você ainda não está tendo a eficiência produtiva que você poderia ter, tá? Porque se você faz com frequência, uma vez por semana, como eu estou dizendo, e aí, ok, tá tudo dentro do parâmetro. Quando você faz na outra semana e percebe que já mudou um pouquinho, você já vai investigar. Opa, por que mudou o meu pH? E aí você vai investigar. Será que eu estou muito ineficiente na remoção de matéria orgânica? Será que eu calculei errado minha capacidade de suporte? Será que eu preciso aumentar um pouquinho minha renovação de água? O que é que eu posso fazer para voltar o meu pH a estar equilibrado ali como era semana passada? Não deixar o problema estourar é o que traz eficiência para a piscicultura. E a gente só consegue fazer isso quando eu estou monitorando com frequência, fazendo análises com frequência. Então, não é fazer uma vez na vida, outra na morte. Não. Fazer o dia que o alevino é colocado e o dia que o alevino está boquejando lá na superfície, aí falar, mas meu pH está ótimo, eu não sei por que o peixe está morrendo. Não tem nada a ver com o pH. Se você nem sabe o que é pH e continua falando, não, mas meu pH está ótimo, a culpa é da ração, a culpa é do alevino, a culpa é do dólar, a culpa é do milho, a culpa é de quem que não é tua, que está cuidando da qualidade de água, né? Então, tem muitas coisas que a gente ainda precisa fazer
dentro do viveiro que não estão sendo feitas, e isso é que não está gerando eficiência de produção, tá? Vamos lá, vamos ver se tem pergunta aqui, a gente já vai responder algumas perguntas. Adriano, boa noite, tudo bom? O Antônio falou, os tanques dele têm água salobre e água de poço artesiano. Tomar cuidado com água de poço artesiano, que geralmente, tá, Antônio? Essas águas são ricas em gás carbônico. Paraupebas, Pará. Ó, qual o melhor kit de análise de água? Tem vários kits de análise de água muito bons no mercado aí, tá, Batista? O Adriano falou aqui, ó, Alpha Kit é inclusive uma das empresas, parceiras aqui nossa, a gente usa muito, tá? Quais os impactos da piscicultura quando eu tenho alteração frequente de pH? Adriano, excelente pergunta. Sabe qual que é o impacto? E esse é impacto que não é visual. Ele não é visual. O impacto é queda no desempenho. Ou seja, você está deixando de ter uma conversão alimentar melhor. Você está deixando de ter um ciclo de produção mais curto. Você está deixando de trazer mais eficiência para a tua piscicultura. É isso que acontece. Então, não vai trazer a mortalidade, não vai trazer, não, né? Com exceção de quando eu tenho lá alto pH com altas concentrações de amônia. Aí já foi boi com a corda, né? Mas, caso contrário, se são oscilações que não me cheguem a ponto de dar níveis críticos aí de fração tóxica de amônia, eu não enxergo, é o que a gente chama, né? Uma perda de desempenho silenciosa, tá? E aí, o que acontece? Quem não mensura nenhum parâmetro de desempenho, não vai enxergar isso nunca. Por isso que se você tiver aferindo a conversão alimentar do teu viveiro, e a partir disso, opa, eu já conheço minha conversão alimentar, da safra passada foi 1,8, vou buscar melhorar isso. E a partir de agora, eu já sei que o pH pode me ajudar a trazer melhor conversão alimentar, começo a mensurar meu pH, e aí busco uma conversão alimentar melhor. Então, é silencioso o pH. Por isso que pouca gente mensura. Mas aí é você que tem que enxergar até onde você quer trazer mais eficiência de produção para a tua piscicultura, né? Até onde? Luiz, pode sim, tá? Perguntando sobre sal aqui, pode sim. Joia, muito bom, Rosa. Que bom que você quer. Eu espero que você tenha a possibilidade que você consiga viver da piscicultura, assim como muitas pessoas já estão vivendo. Vamos ver se tem aqui perguntas na galera do Insta. Renovação de água é importante também para controlar o pH? Sim, né? O Marcos está perguntando se a renovação de água ajuda. Sim, né, Marcos? Você percebeu que se eu tenho muita quantidade de fitoplâncton, como é que eu posso reduzir a quantidade de fitoplâncton e ter muito fitoplâncton me traz essa oscilação muito grande ali de pH, né? Eu posso usar mais renovação de água ou eu ter uso de um probiótico, tá? Então, sim, renovar a água vai me ajudar também a controlar. Quando tem excesso de fitoplâncton, não sei se é isso que a Evilânia está perguntando, troca água? Sim, você pode fazer troca de água ou pode também fazer uso de probióticos, porque geralmente, tá? Na grande maioria das vezes, a quantidade de fitoplâncton está relacionada com o excesso de matéria orgânica que você tem dentro do viveiro, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ver se tem mais uma perguntinha. Parece que tinha uma aqui. Aqui, o Murilo falou: tive dificuldade com o meu sistema RAS caseiro, pois utilizo caixa de amianto. Acredito que este material estava possibilitando tamponar meu pH. E a caixa de amianto já tem já faz com que você tenha um pH mais alto ali, né? Felipe, boa noite. Tenho um tanque escavado de. Sabe me dizer a quantidade de pintado que eu posso colocar? Felipe, não é nosso tema de hoje, tem um vídeo no meu YouTube que fala sobre capacidade de suporte, tá? Beleza, gente? Então é isso. Eu tenho aula hoje com os meus alunos dentro da universidade
Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e que vocês coloquem realmente em prática esse conteúdo. Não adianta achar que só ficar aqui, né, ouvindo essas informações e que se você não colocar em prática lá vai fazer alguma diferença. Não, ouça, aprenda, anote, coloque em prática, tá? Temos de redução de custo, posso usar o gesso. O Adriano fez uma pergunta, inclusive estava aqui na minha pauta, eu acabei esquecendo de dizer. Posso já usar o gesso agrícola no lugar do calcário? Adriano, o gesso, ele não me dá a mesma eficiência. Pode, mas ele não me dá a mesma eficiência do que o calcário, tá? Talvez você precise usar um pouco mais de gesso para conseguir. E outra, aproveitando isso, eu sei que essa pergunta vai acontecer, né? Se não aqui, talvez depois. Posso usar cal virgem no lugar de calcário agrícola? Não pode, tá? O que que acontece? A cal virgem, ela é muito mais fininha do que o calcário agrícola e a concentração dela é muito mais alta do que de calcário. Então, ela traz uma oscilação muito brusca de pH. Isso traz um impacto de estresse muito grande para os peixes, tá? Então, assim, ó, se você tiver a possibilidade de não usar cal virgem, porque a cal virgem a gente usa quando? Quando eu vou fazer desinfecção de viveiros. É outro conteúdo, é outra história, tá? Então, para correção de pH, calcário agrícola. Posso fazer o uso aplicando com os peixes dentro, viveiro cheio, ao longo do ciclo de produção, tá tranquilo, tá? Lembrem sempre de tomar o cuidado para, né, não deixar vir no rosto, não usar contra o vento, fazer com que aplique todo dentro do viveiro, e é isso, tá bom? O gesso a gente usa muito, Adriano, para... Acho que a gente até já falou isso em aula, né? Ajudar a decantar a partícula de solo, tá? Suspenso aí na coluna d'água de viveiro. Beleza, gente? Então é isso, preciso ir, porque senão vou me atrasar. Eu tenho aula com a minha turminha. Tchau, tchau.